Fala, meus amigos! Pablo Marçal versus Bolsonaro, ou Pablo Marçal e Bolsonaro. Fica a dúvida, né? Eu quero trazer aqui para vocês, meus amigos, a respeito desse tema que vem se intensificando à medida que os dias vão se passando, sobre o que está acontecendo na eleição da principal capital do país, São Paulo, né? Onde nós temos ali o Ricardo Nunes, que tem o apoio, né? Tem a sua candidatura apoiada pelo Bolsonaro, e o Pablo Marçal, que vem sozinho, né, como ele gosta de dizer, contra tudo e contra todos. Só que eu acho que o que falta muito, né, das pessoas que conversam na internet, até mesmo pessoalmente, falta um debate mais crítico. É incrível isso. Porque parece que ou eu sou do time de um ou sou do time do outro, né? Ou não sou do time de ninguém, eu vou votar em quem está falando a minha língua. Então o debate ele começa a ficar muito raso, né? Se vocês procurarem aí nos últimos vídeos, eu fiz aqui uma publicação de um cara que fez, ele defendeu o que seria a estratégia do Bolsonaro ao apoiar o Ricardo Nunes, né? E eu quero conversar não só sobre esse vídeo, né? Aliás, isso aí vai ser um pano de fundo, mas eu quero falar para vocês o que você poderia refletir ao declarar apoio a Marçal ou a Ricardo Nunes, ok? Vamos lá, vamos por partes, certo? E fique até o final do vídeo, eu quero que você me diga, ao final, se você concorda comigo, concorda mais ou menos, ou se discorda. Eu quero saber a tua opinião, tá bom? Mas vamos lá, quando eu falo do Pablo Marçal, meus amigos, é um cara que apareceu no cenário político nas eleições para presidente, onde ali ele igualou Bolsonaro a Lula. Depois, no segundo turno, veio e participou da campanha do Bolsonaro, apoiando o Bolsonaro, e agora para a Prefeitura de São Paulo tenta, né, as suas ações são no sentido, né, inclinado, né, na direção de Bolsonaro, né? E ele é um cara que não adianta a gente esconder essa realidade. Ele é um fenômeno da comunicação, ok? Está aí se colocando como direita, né? E do outro lado nós temos o Ricardo Nunes. Quem é Ricardo Nunes, meus amigos? Ricardo Nunes não é um cara de direita. Fica até o final do vídeo que você vai entender aonde eu quero chegar. Ele não é um cara de direita. E a pergunta que fica, para não deixar o vídeo extenso, Ítalo, então você está querendo dizer que nós temos que votar no Ricardo Nunes, é isso? Não disse isso. Então você quer dizer que nós devemos votar no Pablo Marçal, já que você não disse isso? Eu também não disse isso, não completei meu raciocínio. Acalma, que nós vamos construir esse raciocínio aqui. Honestamente, você acha que o Ricardo Nunes é um cara de direita? Por que Pablo Marçal se pinta como direita e Bolsonaro apoia a candidatura do Ricardo Nunes? Eu quero que vocês me tragam aqui, porque eu posso estar enganado, algum vídeo em que Bolsonaro rende elogios ao Ricardo Nunes. Existe esse vídeo? Repare que principalmente nessa semana saiu um vídeo do Bolsonaro em que ele apoia a candidatura do Ricardo Nunes. E quem ele fala de forma direta e clara é do vice-prefeito, que está na chapa, na coligação ali do Ricardo Nunes. É o vice-prefeito, o candidato a vice-prefeito que o Bolsonaro apoia, dele, fala bem dele. E do Ricardo Nunes, eventualmente, fiz algumas pinceladas. Aliás, eu vi o Bolsonaro falando que ele não é o candidato dos sonhos, ok? Sobre Pablo Marçal, o Bolsonaro já teceu vários elogios e também vem fazendo algumas críticas aí. Então, o que pensar sobre tudo isso que está acontecendo, meus amigos? Vamos por partes. Por que Bolsonaro não apoia Pablo Marçal? Não apoia Pablo Marçal porque a política, meus amigos, não é feito de apoiar fulano ou ciclano, é uma coligação. A nossa democracia, ela constitui algumas regras, e uma delas é que você tem que ter um partido político para poder chegar à prefeitura, aos governos e presidência. E também aos cargos. E como nós somos uma federação, quanto maior os espaços ocupados,
Melhor fica para governar. Quando eu falo melhor, é baseado nos interesses, nas bandeiras, nos valores e princípios que você defende, que levou você à política. Ok? Então, por alguma razão, que nós não sabemos qual é, a coligação, a estratégia que seja o Bolsonaro ou seja o partido Bolsonaro assinou embaixo é essa em que Ricardo Nunes é candidato a prefeito, nós temos o vice que é de total confiança do Bolsonaro e a coligação é forte. E essa estratégia não é única exclusivamente, meus amigos, para chegar apenas na prefeitura de São Paulo. Mas é também um conchavo, no bom sentido dizendo, para buscar também a presidência da República daqui a 2 anos. E do outro lado nós temos o Pablo Marçal, o que é o Pablo Marçal? Você consegue afirmar o que é ele? Eu, Ítalo, gosto das coisas que o Pablo Marçal vem fazendo. Gosto muito. Tudo que ele vem fazendo está, na minha opinião, na minha leitura, perfeito. Ou melhor, quase perfeito. Incrível a forma, a estratégia que ele está utilizando para poder chegar onde ele quer, que é a Prefeitura de São Paulo. E sozinho. Não adianta falar, ele está sozinho. Para não deixar de mencionar, qual que é a minha crítica? Onde que ele pecou? Na cadeirada que ele tomou do Datena, ele meio que se fingiu de vítima ali, né? Sabemos que foi proposital. Inclusive ontem mesmo eu assisti um vídeo dele, ele falou assim, não, eu poderia ter ido correndo para o hospital, né? Mas a forma que ele reagiu, eu acho que ele poderia ter feito diferente. Olha, eu tomei uma cadeirada, me machuquei, quebrei minha costela, não importa aqui, mas eu vou continuar no meu ritmo, mas sabe, bater no peito e ir para cima. E não foi, parece que ele fugiu um pouquinho disso daí, né? Ele meio que, sabe, você me agrediu, não sei o que, não, pode continuar me agredindo, eu acho que é isso que eu deveria ter feito, mas opção dele, né? Quem sabe ele esteja certo ou esteja errado. E numa publicação que ele fez após a cadeirada, ele colocou a imagem dele, do Bolsonaro e do Trump, né? É válida essa imagem? Para mim ela é válida, essa imagem, desde que tivesse nesta imagem uma ressalva. Qual que é a ressalva? Embora a agressão que eu sofri nem tenha comparação com a tentativa, né, o que o Trump sofreu e que o Bolsonaro sofreu, que eles sim poderiam ter perdido a vida e eu não teria como perder a vida nesse atentado, essa imagem ela serve para mostrar que as pessoas de direita são atacadas fisicamente, seja em grau menor ou maior alto grau de agressão possível entre seres humanos. Se ele tivesse colocado essa ressalva nessa publicação dele, ok, mas ele não colocou. Então fica a ideia de que ele quis fazer uma comparação dos três, que os três sofreram a mesma profundidade de agressão. E não foi a mesma profundidade, mas foi agressão. Então eu acho que ele não conseguiu se capitalizar bem nesse episódio. Eu acho que muitas pessoas que de repente estavam até simpatizando com ele podem não ter gostado da forma que ele encarou essa, entre aspas, oportunidade. Eu falo de oportunidade porque ele criou isso daí, ele quis provocar, né? E eu não tiro o mérito, eu não tiro a razão dele de querer provocar, porque ele foi provocado, como toda a esquerda faz, é provocação em cima de provocação. Mas ele poderia ter se capitalizado melhor em cima disso daí. Pois bem, dito isto, quem é Pablo Marçal? Você consegue colocar a mão no fogo por ele? Você confia nele? Qual que é o histórico dele? Não tem histórico dele. Qualquer pessoa que falasse as coisas que ele vem falando agrada a direita. E a direita, como ela é carente, né? O ser humano de uma forma geral, mas especialmente a direita é carente de pessoas para se ver representadas nessas pessoas, né? É muito fácil enganar a direita. É só falar o que o povo quer ouvir. É simples. Então, quando a gente assiste ao Pablo Marçal, seja em debate, em qualquer coisa, ele fala as coisas que a gente quer ouvir. Isso é fácil. É fácil para qualquer pessoa fazer. Ok? Agora, o que ele vai fazer? O que ele fez até então? Como político, né? Então não dá para saber.
O que eu acho, meus amigos, é o seguinte: nós temos que pesar que Bolsonaro está apoiando a candidatura do Ricardo Nunes. Ele não existe nenhuma declaração dele em que ele fala bem do Ricardo Nunes. Pelo contrário, ele falou que não é um candidato dos sonhos. Mas essa estratégia envolve, entre muitas coisas que a gente sabe e muitas que a gente não sabe, envolve, em específico, na Prefeitura de São Paulo, o vice-prefeito da total confiança dele, do Bolsonaro. Ok? Ok. Poxa, Ítalo, mas tudo isso é muito pouco ainda, porque do outro lado nós temos o Paulo Marçal, que vai defender a gente, tal. Tem como a gente garantir? Ele está na mesma estratégia que o Bolsonaro? Será que não é um pouco precipitado, meus amigos, apostar todas as fichas no Pablo Marçal sem que ele tenha histórico e eventos para avaliar como que ele age em diferentes situações? E meio que colocar o Bolsonaro de lado como se o Bolsonaro tivesse errado, sendo que o Bolsonaro conhece o sistema, fez o que fez, tem a confiança de seus eleitores e o projeto é muito maior? Será que depois dessas eleições, caso o Ricardo Nunes seja... É difícil para mim falar o Ricardo Nunes seja vencedor, porque eu não gosto do Ricardo Nunes, tá? Mas vencendo o Ricardo Nunes e a estratégia do Bolsonaro tendo êxito, depois que, ou seja, Pablo Marçal perde as eleições para São Paulo, a gente observando como o Pablo Marçal vai se comportar depois de perder a prefeitura de São Paulo, se ele vai continuar falando de Bolsonaro o que ele vem falando até agora, se colocando como um cara de direita que continua respeitando o capitão, palavras dele, né? Se ele continuar com essa mesma conduta, aí sim, uma conversa entre os dois, depois das eleições de São Paulo, depois que o Pablo Marçal perder as eleições de São Paulo, será que ele vai continuar com o mesmo posicionamento? E quem sabe os dois juntos tracem uma estratégia mais para frente? Temos que testar o Pablo Marçal perdendo para saber qual que é a dele de verdade. Porque o que muito se fala, não sou eu que estou falando, tá? Muitos falam assim que ele é um oportunista. Se ele é ou não oportunista, o que ele está fazendo é certo. É certo. A estratégia dele está certíssima, né? Mas nós, como eleitor, eu penso que tem que esperar ver como que ele vai reagir depois das eleições. Porque vamos analisar o outro lado? A outra possibilidade, a outra alternativa? O Pablo Marçal vence a prefeitura de São Paulo. Será que Pablo Marçal, por vencer, pode não pensar que ele, como venceu sozinho, ele pode tocar tudo sozinho ou do jeito que ele bem entender e colocar o Bolsonaro de escanteio? Será que ele pode agir assim? Ele pode agir assim. Ou de repente não. Ele pode falar, não, eu venci, eu entendo o posicionamento do Bolsonaro, mas eu quero estar com o Bolsonaro. Também pode ser. É o ideal. Mas nós não sabemos. Agora, eu acho que a gente ficaria mais seguro sabendo como ele vai reagir perdendo a prefeitura de São Paulo. É a minha opinião. O que você pensa disso? Qual decisão que você vê que é menos arriscada? Reflita comigo. Se Pablo Marçal se mantiver com o mesmo posicionamento após perder a prefeitura de São Paulo e no próximo projeto, no próximo evento continuar, só que aí junto com o Bolsonaro, é um cenário que eu gostaria de ver. Mas não estando no escopo da estratégia do Bolsonaro, eu acho muito arriscado. Muito arriscado. Então por isso que se contorcendo, o voto ele tem que ser no Ricardo Nunes. Tem que ser. Não tem jeito. E não é pelo Ricardo Nunes, e sim pela estratégia. E quando eu falo sobre isso, meus amigos, talvez alguns de vocês podem pensar assim, você fala isso porque você é gado do Bolsonaro. O Pablo Marçal fala uma coisa muito importante.
A direita não tem dono. Não tem mesmo. Bolsonaro não é dono da direita. Mas o Bolsonaro, ele é o líder da direita. Ele é o cara que movimenta o povo. Ele é o cara que tem a confiança do povo. E você que me segue há muito tempo sabe. Eu adoro o Bolsonaro. Eu adoro o Bolsonaro pela simplicidade dele, pela transparência dele, pela postura que ele tem de não esconder as suas limitações, pela postura que ele tem de enaltecer as pessoas que estão ao seu lado. O Tarcísio fala muito disso. O Tarcísio fala, o Bolsonaro faz questão de dar os créditos para as pessoas que fizeram as coisas no governo dele. O Bolsonaro é muito transparente. Então por isso que eu confio no Bolsonaro. Eu confio no Bolsonaro. E acho, que Bolsonaro e Pablo Marçal, se Pablo Marçal se comportar da maneira correta após perder as eleições, caso isso aconteça, eu acho que os dois se aproximarão. Depende da postura do Pablo Marçal. Algumas declarações do Bolsonaro foram inevitáveis. Ele tem que seguir com o plano, entendeu? Ele tem que seguir com o plano. Então ele tem que falar da candidatura do Ricardo Nunes. Mas ele continua não defendendo o Ricardo Nunes. Ele defende a candidatura do Ricardo Nunes. Quando ele fala da candidatura, ele fala muito do vice-prefeito. Entende isso? E teve que dar uns tapas no Pablo Marçal. É a política, não tem jeito. Bolsonaro não odeia o Pablo Marçal. Mas, mais ou menos do que a gente, tá querendo ver qual que é dele. Mas os dois simpatizam. Certo? Resumindo, meus amigos, se você tem alguma dúvida do que eu quis dizer até agora, eu gostaria de ver o Pablo Marçal junto com o Bolsonaro. Só que eu gostaria de, para que isso aconteça, ele vai ter que provar que ele está com ele, não só numa ocasião vencendo, que ele fale de Bolsonaro para vencer, e que se perder, continue falando. Entendem? Então não é agora a hora. Então eu quero que o plano do Bolsonaro vingue, que o Ricardo Nunes, a candidatura do Ricardo Nunes, junto com o cara de confiança do Bolsonaro, seja vencedora, que tire o Boulos da Prefeitura de São Paulo e toda a esquerda, e que Pablo Marçal demonstre que realmente está disposto a fazer alguma coisa na política pela direita, junto com o Bolsonaro. Sendo assim, se ele mantiver isso depois de perder a prefeitura, vai ter a nossa confiança. Beleza, meus amigos? Isso eu queria falar para vocês. Eu quero que vocês compartilhem agora esse vídeo se você pensa igual a mim, porque pode ser que esclareça pessoas que estejam com dúvida também. E se você discorda de mim, eu quero que você coloque o argumento aqui, Se eu encontrar um argumento legal, eu vou responder aqui. Beleza, meus amigos? Um beijo no coração de todos e tamo junto.